Olá, muito boa tarde. Ih, eu nem deveria ter falado, deveria ter sido ele que não estava aqui ontem. Não, você, eu gosto da sua educação. Por onde você andou? Você é educada, você já chega falando boa tarde para as pessoas. É muito bom. Muito boa tarde, meus amores. Muito bom estar aqui com você, Abnal. Prazer. Com você, Robson Aleixo, mas com você aí de casa sempre. Verdade. Muito obrigada pelo carinho de toda tarde, ó. 2h30 da tarde, estamos chegando por aqui. Sempre, ó. Bateu 2h30 no relógio, estamos juntos por aqui em mais um Entre Família. Prazer estar contigo, amiga dona de casa, você, amigo que está aí no seu trabalho fora, para você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, obrigado pela companhia de sempre. E falando em dona de casa, né? Abraço especial para as donas de casa, que hoje é o dia da dona de casa. Ah, é? Sabia disso? Não sei. Sabia não? É dia da dona de casa Ninguém me hoje. parabenizou, eu também sou. E você, meu amigo, sou eu. Não, Boa tarde para quem? Minha casa é alugada, eu não sou dono ainda, mas eu estou nesse foco. Então, Boa. Eu quero dar boa tarde para você que está nos ouvindo e está dirigindo. E que tem de gente que faz isso, Sim. é muita gente mesmo. Sim, Mas verdade. presta atenção no volante, hein, minha gente? Cuidado. Eu sou daquelas pessoas que não conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ou eu dirijo, ou eu escuto, eu falo, eu converso, uma coisa de cada vez. Tanto é que quando falam no ponto aqui, ó, eu tô falam no ponto aqui, eu já me perco tudo Já da lei. se Eu atrapalha. consigo Já me fazer bastante atrapalha. coisa ao mesmo tempo. É verdade. Todas ruins. Tem essa Todas também, muito né? Tudo ruins. mal feitas, né? Meus amores, esse seu Entre Família é toda tarde o cantinho nosso pra gente falar de coisas bem variadas. Mas hoje o tema é daquela variedade da saúde mental, do bem-estar, é daquele lugar que a gente vai aprender sobre um transtorno de personalidade, o chamado transtorno de borderline. Nós vamos entender qual é a dinâmica desse transtorno de personalidade e vai ser muito interessante, principalmente desde agora, ter a sua participação. E nós temos especialista hoje. Verdade, gente. temos sim, especialista que está com a gente hoje aqui, a Aline Moraes. Ela vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que é o transtorno de borderline e até mesmo diferenciar de outros transtornos também, né? E ajudar como trazer esse diagnóstico, não olhando no Google, né, Darleide? Porque às Exato. vezes, né, a gente cai naquela, eu tô sentindo isso e aquilo, joga lá e aí vai te dar várias coisas ali que não tem nada a ver. Então tem que ter o diagnóstico certo. E a gente vai falar sobre isso aqui no nosso Entre Família de hoje. O que mais que temos hoje, Robson? A gente tem hashtag, né? Tem com ele, Lucas Nascimento. É isso mesmo, Caio por aqui, muito boa tarde pra vocês, boa tarde pra você de casa, quem tá ligadinho aqui, bateu 2h30, já sabe que é hora do Entre Família tá com a gente, fazendo companhia pra gente e a gente pra você, claro. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre o Enem, porque é o seguinte, lembra que eu falei que já estava disponível aquele cartão confirmação, com horário, onde vai ser realizada a prova? Pois é, alguns lugares, alguns alunos, alguns candidatos perceberam que a prova estava muito distante, coisa de 30 quilômetros. Eles deram uma reclamação nas redes sociais, eles foram atrás e vai ter uma nova data. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso e como que faz. Você que se sentiu prejudicado, como é que você pode fazer com relação a isso. Vou mostrar também uma exposição que vai rolar em São Paulo, que é o seguinte, é um artista que roda o mundo fazendo uma arte um pouco diferente. Algo bem diferente, mas daqui a pouquinho eu vou explicar tudo isso. Inclusive, é de graça e você pode, se estiver por aqui e quiser fazer os planos de visitar, vai poder e não vai pagar nada para isso. Acho legal que o Lucas sempre deixa a gente na curiosidade, né? Na Eu achei que ele ia corrigir a expectativa, prova. o que que vem. Eu falei, se você que tá com a sua prova de química Vamos aí, ó, corrigir segura agora. aí que nós vamos corrigir Vamos trazer agora o a questão. gabarito aqui, ó. Ele vai fazer isso ainda, Não e tem depois essa do moral. Enem ele vai pegar de física. Ele já contou em outro episódio aqui que ele era especialista em fazer não era cola não, né, Lucas? Não, chama chuta Não, tudo ar. Isso, é um esqueminha ali, ó, que O sempre esquema dava é todo certo. certo de funcionar. Muito bom. Então ficamos com essa curiosidade aí para saber desse artista, o que que tem de tão inovador, que é daqui a pouco com hashtag muito mais aqui no seu Entre Família. Até já! Então, nosso Volta. tema de hoje é borderline, esse transtorno de personalidade. É um tema sério, é importante, é bom que você tome informação a respeito daquilo que muitas vezes pode ser um sofrimento ao lado ou seu e encontrar um caminho de bem-estar. E para isso nós vamos querer ouvir você. Queremos saber do que te interessa sobre o assunto. Fique muito à vontade ao longo do programa, porque tem pergunta do dia. Tem sim, pergunta para você participar com a gente. Pergunta do dia é a seguinte, ó, se identificou ou tem dúvidas sobre o tema? O tema de hoje, borderline, você vai compreender um pouquinho melhor. Já já a gente vai abrir bem o assunto.
até mesmo explicando o que é o borderline, quais são os sintomas, né? E você vai dizer pra gente se você se identifica com esses sintomas ou não e vai poder compartilhar também se tem algum caso na sua família ou se você mesmo já foi diagnosticado com isso, pode compartilhar com a gente também. Entre em contato aqui no nosso WhatsApp 129-8315-0249 ou até mesmo aqui ó, no nosso QR Code, é só ligar a câmera do celular, aproxima aqui para esse QR Code, esse monte de rabisquinho aqui do lado, e aí já vai aparecer um link, apertou, já vai estar no nosso WhatsApp do Entre Família também, tá bom? Ó, mudança de humor muito brusca, uma instabilidade muito frequente. O que pode ser os sintomas mais a respeito do borderline é daqui a pouco, mas por enquanto nós temos o quê, Robson Aleixo? Tem tantas coisas para chegar aí que o Lucas fica selecionando. Embora eu já tenha feito um apelo para ele, traga aquela notícia que ele não quis trazer. Ou ele tem também notícias sobre um novo método de refeição, né? Eu acho que meu anjo falou assim, não, mas ele vai falar sobre isso. Mas hoje ele vai trazer muita coisa sobre Eu não Enem. aguento vocês nessas piadinhas internas, hora dessas eu vou contar. Eu vou contar. Não, eu vou contar, eu posso contar também. Quantas refeições o Lucas faz? Não sei. Eu vou contar lá no vídeo. Não vou fazer isso. Eu vou chamar a vinheta do hashtag. Sem vinheta. Sem vinheta, a gente lá lembra certinho a musiquinha, mas é pra continuar o papo que... E a Teru tem uma conversa com você. Eu vou ser o personagem, mas pra ser o positivo ou o negativo a gente vai descobrir. Vai ter que assistir o hein? vídeo de saúde, Boa. pessoal. Mas eu acho que é o positivo. Vou guardar será? comigo Vamos aqui. ver, vamos Será? ver. Mas vamos seguir aqui, pessoal. Eu preciso trazer essa notícia. Tá guardada, vai ser surpresa. Essa notícia vai chegar, né? Essa vai chegar. Tá bom. Guarda no coração aí. Muito bom estar com vocês. Pessoal, vamos continuar por aqui, porque é o seguinte, cerca de 50 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, eles tiveram uma surpresa depois de perceber que o lugar da prova ficava a mais ou menos 30 quilômetros da sua casa. Tem uma distância. Teve gente conversando que ficou muito longe, horas para tentar caminhar, se fosse transporte público. Mas terão o direito de participar de uma nova avaliação em uma outra data e o local ainda vai ser definido. A decisão foi pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais do Azinho Teixeira. Desde a devolução do local da prova, nas redes sociais bombaram. O pessoal começaram a falar, comentar, poxa, ficou muito distante. Aí aquela coisa, redes sociais o pessoal já começa a brincar, fazer alguns tipos de meme, mas acabando reclamando, poxa, ficou muito distante. O que aconteceu, pessoal? É que os alunos prejudicados precisam fazer. O INEP ele vai disponibilizar lá na página do participante uma aba específica para que os inscritos possam participar do Enem numa outra data. O site para verificar, você entrar, é o enem.inep.gov.br/participante. Lá você tem as informações, vai poder colocar os seus dados por lá, ele vai ser ali avaliado e depois vão passar um outro destino para que você realize a sua prova. Você precisa entrar no site. E você que já recebeu o cartão confirmação, já vê tudo certinho, fique sempre de olho por lá. Lembra que eu até comentei um pouquinho sobre chegar um pouquinho antes, quem sabe o trajeto até, para que no dia não tenha nenhum tipo de surpresa, os detalhes quanto a isso. Então você ficou na dúvida, percebeu que também está muito distante da sua casa, você pode entrar e tem essa opção, se você quer fazer em uma outra data ou não, mas é importante seguir lá para o site. Então tem aí, claro, essa informação, essa possibilidade, porque imagina aquela preparação, você que vai realizar uma prova, está super ali ansioso, mas estudando bastante e chega agora nesse momento de tensão, poxa, mais uma, agora vai ficar muito longe, pode correr o risco ali de, quem sabe, eu me atrasar e não conseguir, tem que esperar o ano que vem para realizar. Quem passou o ano inteiro estudando é frustrante, né? Não, e determina muita coisa, né? Porque quando a gente pensa no Enem, ele um dia já foi um exame nacional que avaliava o ensino médio. Agora ele vai avaliar você, mas ele vai determinar seu destino. Então, 17, um ano para quem tem 17 ou 18, ele é significativo, né? Então, mas tem muitas soluções, né, que foram trazidas, isso é muito legal. Tem. Ainda bem que tem conseguiram realmente deixar essa opção. Então o pessoal conseguiu ali justificar, falou, para mim vai ficar um pouco difícil, mostrou realmente, mas teve essa possível solução. Aí basta o candidato escolher se vai querer realmente uma nova data, que o local ainda vai ser definido, ou vai realmente arriscar e fazer com essa distância maior. Mas pessoal, hoje eu quero apresentar uma diferente obra para vocês, de um artista. Eu estava nas redes sociais, estava acontecendo, até no site de notícias, e um artista de uma pegada diferente. Ele faz artes em paredes.
Pensou num galpão ali, deixado com o tempo ali, já foi uma fábrica, enfim, mas agora está desocupado, com o tempo passando. Ele tem uma técnica diferente, eu quero mostrar, temos até algumas fotos aqui. Ele usa martelo, ele utiliza alguns instrumentos diferentes. A gente vê até aqui, ó, é diferente, ele vai pressionando aqui, batendo aqui e dando... Quem está por perto fala, não percebe nada, mas quem está de longe percebe que tem um rosto. E ele justamente trabalha com formas aqui de algumas pessoas que foram importantes para a história. Ele já rodou, essas fotos aqui são de Los Angeles, ele realizou essa obra por lá, cederam essa lateral do prédio para que ele realizasse e aqui ficou o resultado. Esse é apenas um dos modelos, mas já realizou em lugares grandes, galpões grandes estavam abandonados, ele conseguiu realizar, teve essa liberação. Ele já rodou e agora chega ao Brasil, ele vai expor em um lugar diferente também. Esse lugar já cedeu para ele também. Mas eu quero mostrar um vídeo que mostra um pouquinho a dimensão. Olhou de perto? Não representa nada. Aí, claro que o drone vem distanciando, quem passa de longe, está num prédio, numa avenida, num viaduto, acaba percebendo a diferença e o trabalho que ele realiza. É uma exposição a céu aberto, é uma intervenção realizada. Ele veio para o Brasil agora e vai realizar em São Paulo essa exposição. Impressionante, né? Cara, eu fico impressionado com a percepção que a pessoa tem do espaço em si, né? Porque ele está ali furando, né? Fazendo, enfim, um pedacinho. Mas só que quando a gente olha de perto, foi o que você falou, Lucas, a gente olha de perto e não vê nada, né? Mas ele está ali, ele sabe na cabeça dele o tamanho que ele precisa perfurar aquele pedaço para depois ficar aquela obra gigantesca, a percepção de tudo, né? Cara, é incrível. A gente vê, mais uma vez, eu digo, né? A gente vê a digital de um Deus no ser humano, né? Para plantar isso no ser humano. É lindo. Se não é Deus, o que é? Um desavisado, olha, o cara tá esburacando a parede, estragando a parede. Menino, para com isso, é uma obra de arte. Eu lembro que até Começa a esburacar a tua parede para ver se saia com uma obra de arte. Chega em casa não vai furando a parede, hein, pastora Leite? Eu tô viajando aqui. Já imaginando o que seria. Não, é muita coisa isso. Primeiro que é uma democratização da arte de maneira extraordinária, né? Quantos reais você pagou para ver e as reflexões. Mas é o negócio de você dar um passo para trás para ver o todo antes de você gritar que é um buraco. Então, é tipo, como tudo na vida, né? Espera mais um pouquinho, deixa você ver o todo. Eu lembro no muito Rio, lindo. no Rio de Janeiro, até numa viagem que eu fiz, eu fui umas 2 vezes, tinha uma parte num galpão, não vou lembrar exatamente o lugar agora, era um galpão, uma parede totalmente ali, em branco ali, e depois teve uma intervenção e ficou muito bonita, tanto que hoje até o lugar o pessoal vai, faz fotos, a gente já gravou por lá e é legal essa intervenção. E até por quando você passa em São Paulo, você vê de longe, assim, sempre tem algum tipo de intervenção, alguma área de longe. E acho que traz uma diferença, né? Uma cidade de prédios ali. Quebra assim, um pouco, traz né? Essa diferença. Quebra um pouco aquele pesado, né? Gostei muito. E olha só, a exposição ela tem como tema Almanac. Vai ficar na usina Luiz Maluf, que fica na rua Brigadeiro Galvão, 996, na Barra Funda. Ela funciona de segunda a sexta, ali das 10 da manhã até as 5 da tarde e vai até o dia 20 de dezembro. E olha só, quem quiser acompanhar, ver de perto, é de graça, não vai pagar nada. Então vai conseguir conhecer um pouco mais, vai ter exposto ali as obras de outros lugares e uma que ele fez especialmente nesse lugar. Eu estou aqui pensando numa intervenção, o Lucas falou várias vezes intervenção artística, intervenção, lembrando de uma criança, filha de uma amiga, que ela fez uma intervenção no carro do pai, com uma pedra, assim, uma intervenção linda. A mãe ficou desesperada, o pai, meu Deus, que é isso? A mãe teve que intervir ali para não A tia estava na casa também, né? e ela disse, mas vocês nunca disseram para essa criança fazer intervenção num lugar específico, ela achou que era em todos os lugares. Então, vai sair por aí fazendo alguma intervenção legal. Talvez eu tenha sido um artista que mataram no ninho. Foi. Olha aí, Deixaram fluir. Mas eu não posso dizer aqui as intervenções que eu fazia. Tem só que canalizar esses dons, né? para longe da lataria do carro. Lucas, até já. Você ainda volta no programa de hoje, certo? A gente tá volta. Daqui a pouquinho estou de volta por aqui. Tá bom, tem mais retorno daqui a pouco com o Lucas. Vamos lá agora buscar a nossa convidada de hoje. Lembrando para você que está chegando agora que o tema de hoje é o transtorno de personalidade borderline. Vamos conhecer melhor? Vamos lá, Binal. Vamos lá recebê-la então, a Aline. Aline. Seja muito bem-vinda, Aline, à nossa casa, que é a sua casa também, viu? Sim. Fica à vontade, a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Ela que é estudiosa sobre esse assunto do borderline, vai nos ajudar a entender o que é realmente o borderline
tirar dúvidas, inclusive você pode continuar mandando aí a sua interação, tem dúvidas sobre o assunto, se identifica com algum dos casos que a gente vai trazer por aqui, você vai poder participar e interagir também, né? Então, já para a gente entender, Aline, o que é o borderline? Bom, acho que é importante a gente falar, entender, né, a nomenclatura psiquiátrica é transtorno de personalidade borderline. Transtorno é tudo aquilo que vai causar um prejuízo, né, na vida no dia a dia, na qualidade de vida da pessoa. Personalidade é algo permanente, que vai se desenvolvendo, né, desde ali da infância. E no caso do borderline, se apresenta na fase, né, ali 12, 13 anos e no decorrer da vida, uma vez que personalidade, como eu disse, é algo permanente. O borderline, na sua origem, ele tinha uma ideia de algo que não era nem uma estrutura, nem um funcionamento neurótico. O que é o neurótico? A maior parte de nós, né? Temos leis, regras, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, a gente se angustia, a gente reprime, né? E também não era algo da ordem da psicose, uma esquizofrenia, uma perda, né, da realidade. Então, os estudiosos pensavam assim, bom, que adoecimento que é esse? Que não é nem uma neurose e nem uma psicose, o que é isso? E aí eles foram entendendo que era um funcionamento que provavelmente seria ali, né, acometido no início da vida do bebezinho e que organizando uma forma dessa pessoa ver, né, o mundo, que estava muito ligado a uma instabilidade nas relações, principalmente essa característica, né? Tem outras características, né? A questão da pessoa ficar com muita raiva, muito irritada, tem a questão né, de poder levar aí ao cut, né? A pessoa se cortar, a questão do suicídio, mas a característica principal desse quadro está nessa instabilidade nas relações. A pessoa pode amar muito, idealizar, exaltar o outro, mas quando o outro frustra, essa pessoa pode ali odiar. Tem alguns que colocam muito para fora e tem outros que retraem, né? Nesses que retraem, eles podem acabar fazendo isso que você comentou, se machucando, se automutilando, entrando em vícios, não é mesmo? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão aqui também. Até outro ponto que você colocou, que eu achei muito interessante, é a fase em que começa a dar alguns sinais ali, que é a adolescência. A adolescência, né, é uma fase onde a gente sabe que a criança está se desenvolvendo, passando por aquela transição. E agora, como saber se são só sintomas ali dessa fase, né, de mudanças, ou se já está apresentando algum transtorno do borderline? Isso é muito delicado. Eu estava escutando vocês conversar aqui, né, antes de começar o programa. Você estava falando do Google, né? Hoje a gente se enquadra em tudo, e se enquadra mesmo, né? Porque muitas das características que muitos transtornos apresentam, além de elas serem muito parecidas, está muito ligada à ansiedade, à depressão, né? A sintomas que a gente sente, né, de acordo com a nossa rotina. Então tem que ter um cuidado muito grande. Mas assim, a adolescência por si, ela tem uma característica, né, que a gente já sabe, de uma certa instabilidade, do humor principalmente, né, das emoções. Mas esses traços, né, principalmente assim, um adolescente que narra um vazio muito grande, um vazio existencial. Um medo de abandono, que essa é uma característica muito presente, né, nas pessoas com quadro borderline. Então, elas vão trazer essa sensação, né, de um vazio existencial, de um abandono, um medo de abandono. Então, prestar atenção nessas características e, claro, quando algo não vai bem, né, você tem ali um sofrimento. Então, se você tem um corte, né, e esse desespero, né, esse medo do abandono, a gente está entendendo que é algo ali, né? Qual é a relação da caracterização da doença com esse nome, borderline? Por que borderline? A palavra borderline, ela tem essa ideia de um limite, né, na borda do limite, vamos dizer assim. Mas pela origem da palavra, como não era nem bem uma neurose, nem bem uma psicose, a pessoa ficava ali nessa borda entre uma coisa e outra. Esse termo ele é meio assim, hoje, né, existem outras formas de enxergar. Há alguns teóricos que dizem assim, porque ela está sempre nesse limite, nessas emoções, né? Mas a questão da origem da palavra tem a ver com isso. Não é uma coisa nem outra, ela fica ali nessa borda, nesse limite. E é crônico? Como a gente fala de personalidade, né, a personalidade ela não tem cura, a gente não se cura de uma personalidade. O que a gente alivia? Os sintomas. Então, é muito comum uma pessoa no quadro borderline ter uma ansiedade, como você mesmo falou, usar substâncias, um transtorno alimentar,
né, uma depressão. Então, é muito comum que esses sintomas, que eles são prejudiciais, eles, né, precisam ali de uma contenção, né, às vezes uma medicação, mas o border, diferente de alguns outros quadros, como o bipolar, né, o bipolar é mais medicação, né, que é um transtorno afetivo. A personalidade, ela não tem uma medicação que cura a personalidade, né? Tem medicação que alivia uns sintomas, como, por exemplo, da ansiedade. Mas o border, ele vai buscar muito mais uma ajuda pela terapia, né? Ele conseguir entender e conseguir ajustar algum desses comportamentos, dessas emoções. É possível detectar uma diferença fisiológica ou uma diferença física ao, por exemplo, fazer um exame de tomografia, por exemplo? É possível detectar alguma disfunção, alguma diferença, olhar a diferença entre um cérebro sem o transtorno de personalidade borderline e um com? No caso do borderline, né, por ser um quadro de personalidade, não. Então, o cérebro do borderline, ele é igual aos outros nesse sentido? Tem pesquisas, né, que vão identificar, por isso atingir a questão das emoções, né, ali alguma coisa no sistema límbico, mas existem ainda, assim, algumas... Um campo em desenvolvimento. Um campo em desenvolvimento, é muito novo. Na psiquiatria, você vai ter alguns avanços na década de 80, né, na psicanálise, né, que é a área que eu represento aqui, mas existem outras áreas da psicologia que também têm estudos né, abordagens interessantes, importantes. Vai começar ali a entender na década de 30, 40, então, assim... É consideravelmente novo, assim como outras doenças também, né? Até porque a gente tem muito preconceito, muito desconhecimento e muita, como a gente faz, às vezes, tem toque, é bipolar, sem saber o que é isso, sem entender o que é isso, né? Depressão e frescura, essas coisas, né? Então, o border é muito novo e pra gente, profissional da saúde, não é fácil de identificar, né? A pessoa vai lá, eu quero saber o que eu sou. Às vezes é necessário você conhecer todo o histórico daquela pessoa. Sem contar pra que gente muitas conseguir... vezes tem comorbidades também com Exato. outros. Você pode identificar alguém que foi em algum momento diagnosticado com borderline, mas também depois descobriu-se uma bipolaridade. Gente, o fato é que chegar a um diagnóstico vai precisar muitas vezes de uma equipe multidisciplinar. Isso vai precisar de uma pesquisa com um pouco mais de profundidade do que simplesmente até mesmo fazer um teste rápido. São sintomas que se confundem muito, eles transitam entre outros transtornos, entre outras dificuldades da personalidade do indivíduo. Então, isso é um assunto muito sério. Sim, o tratamento de quem sofre de borderline é muito mais exaustivo e necessitado de muito mais acompanhamento psiquiátrico e também da psicoterapia, até mesmo do que um bipolar. O bipolar, ele vai ter alterações com espaçamentos muito maiores. E já um borderline, ele pode ter alterações de humor, que é um transtorno desse humor que se altera, dessa especificidade do indivíduo que se altera ao longo do dia. Então, o bipolar você consegue identificar até por uma conta de um espaçamento maior entre as suas crises. Portanto, o borderline vai precisar de uma atenção até redobrada, não é, Aline? É um cuidado maior, inclusive. Mas nós vamos para o intervalo e aí, na volta, nós vamos ter alguém que vai contar da sua experiência. E aí você vai conseguir entender como que isso se dá de forma ainda mais prática. Nós já voltamos com você no seu Entre Família. E é isso. Qual é a sua experiência? A gente fica sempre se esbarrando, vai. E aí? Vamos lá. 2, 1, para A gente não podia combinar antes de voltar para o intervalo? Pode ser, então, mas assim, a gente fica falando aqui outras coisas, batendo um papo, no ar, então a gente entra Olha aqui para de mim que eu cara. aponto. Boa, pastora Alexandre. Boa. Você fica Isso. daí. Então Fechou. vou aproveitar Vai lá, e mandar abraços. Não, vou mandar abraços. Vamos pro YouTube aí, galera Vou que tá pro interagindo. YouTube, que eu amo muito essa comunidade que fica com a gente aqui no YouTube agora. E tinha uma das meninas perguntando, tem algum programa ao vivo agora à tarde? Tem, menina. Esse, O nosso. por favor. O Entre Família pode interagir com a gente. A Berê Nascimento, um abraço para você. Ela diz assim, desde que descobri esse canal, há Novo Tempo, não parei mais de assistir. Eu me chamo Maria Berenice do Nascimento, moro em Praia Grande. Muito bem, um beijo para Márcia também, para o Nicolas, boa tarde para você. Deus abençoe, você está aí no Entre Família, sempre vocês aí do Entre Família. Recebemos essa bênção, um beijo para você. E aí? E aí? Temos agora uma interação também, né? A gente estava falando aqui da complexidade, né, de você fechar um diagnóstico de borderline, de como existem muitas intersecções e tal. Inclusive, não é recomendado você fechar um diagnóstico antes dos 18 anos, dada essa complexidade. E a gente tem uma experiência de alguém que vai falar com a gente, que é a Maíla, que é publicitária, tem uma experiência no assunto, né? Que passou por essa questão muito do diagnóstico. Muito bem-vinda, obrigado por estar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como foi sua experiência?
Então, primeiramente, eu fui diagnosticada com TAG, há 5 anos atrás, depois com border, e esse ano, finalmente, bipolaridade. Pronto, acabou, espero que tenha resolvido. Fique por aí. Então, primeiro, transtorno de ansiedade generalizada, depois, borderline, Border. e Sim. agora bipolaridade. O diagnóstico disse a você, ou trouxe a você, a notícia de que você tem só bipolaridade ou tem uma comorbidade, tem uma junção, elas se entrelaçam? Então, quem me passou esse diagnóstico, como todos os outros, foi o psiquiatra. E ele me falou que não, no meu caso é só bipolaridade. Ele, inclusive, na época falou que é muito difícil você encontrar um caso de border com bipolaridade. Que é raro, mas que existem. Sim. E aí ele falou que não, que no meu caso é só bipolaridade mesmo. O que isso significou para você? Se dar de conta desse diagnóstico, te trouxe mais certezas, te trouxe alívio? Como é que você lidou com esse novo diagnóstico? Então, eu fiquei aliviada por ter chegado a um diagnóstico fechado, onde eu pudesse tratar com medicamento e terapia, porque no border é só terapia, e eu oscilava muito mais, nem compara. Hoje em dia eu tenho uma vida estável. Hoje em dia você não diz que eu tenho algum transtorno. Mas antigamente, não. E aí eu senti essa diferença e gostei de agora finalmente poder tratar. E as pessoas à sua volta, o que elas perceberam, né? Até mesmo antes, nesse primeiro diagnóstico e para depois, agora, né? Esse último diagnóstico e o tratamento que você tem feito. Então, o que as pessoas falam ao meu redor é que eu fiquei muito mais introspectiva, que eu sou uma outra pessoa, que eu sou uma pessoa mais observadora, que pensa muito mais antes de falar. Eu não tinha muito filtro com border, eu andava no limite. Como a doutora falou, a psicanalista, era exatamente isso. Qual foi o caminho, isso acho que é muito importante para a gente falar para quem está nos assistindo, Maíla, que você percorreu para você não se deu o diagnóstico, mas você começou a procurar respostas e perceber algumas coisas, e esse seu caminho clínico de você chegar até o profissional que diagnosticou, o que você sentiu? Você teve algum incômodo no caminho que você viu a necessidade de um diagnóstico mais preciso? Então, eu busquei ajuda, eu fazia essa terapia, porque eu queria, sem diagnóstico nenhum. Aí eu comecei a fazer queixa para terapeuta das coisas que eu estava sentindo, que eu estava muito irritada e não tinha sentido de eu estar sentindo isso, de eu estar sentindo um pouco de depressão também, de querer ficar isolada. E aí foi quando ela propôs, procura um psiquiatra e fala tudo isso para ele. E aí que veio esse primeiro diagnóstico para mim. Muito bem. O descobrir de um diagnóstico mais efetivo, mais seguro, dá para o indivíduo uma maior segurança de transitar melhor na vida, né? Já traz um suporte melhor emocionalmente falando, né, Aline? Tem uma questão que assim, a pessoa começa a entender que ela não é uma extraterrestre. E aquilo que ela sente, não é assim, inicialmente é só eu sinto isso, eu sou uma esquisita, eu sou um estranho, né? Então, traz esse conforto de entender que isso... Né? Tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que chegaram, né, ao entendimento desse tipo de adoecimento. Então, traz. Há casos, né, que a pessoa ela pode usar isso como uma forma de se alicerçar ali. Aí é mais perigoso, porque aí a mudança ela é menos possível. Mas quando a pessoa tem esse entendimento de olhar e falar, poxa, agora eu entendo porque eu sou assim, né? E aí existe um outro relacionamento com ela própria, isso muda bastante até a forma dela se cuidar, dela lidar, né, com todo o processo de tratamento. Né? Então, ela tira essa coisa de eu não sou tão estranha assim, né? Tem uma justificativa. Né? E como então você tem se sentido e o que você diz assim a quem se identifica em algum momento semelhante ao seu? Olha, depois do diagnóstico de bipolaridade, eu fiquei aliviada por poder chegar a esse diagnóstico e poder resolver. Posso dizer para vocês que foi de janeiro para cá que eu tive uma crise e aí houve esse diagnóstico. De janeiro para cá, minha relação com Deus ajudou muito. Eu só posso dizer que o Espírito Santo, o contato diário ajuda muito para quem tem um problema como o que eu tenho, sabe? Então, poder conversar o tempo todo com Deus e questionar e conversar mesmo como um amigo de, olha, Deus, você está vendo isso que está acontecendo, né? Estou tentando aqui. Enfim,
sabe assim, fazer realmente Deus seu melhor amigo. Isso mudou completamente a minha vida. Que lindo. Obrigada, viu? Ganhou meu coração com essas palavras que reforçam que o tratamento, o psiquiatra, o diagnóstico, ok, mas ter esse recurso espiritual que te dá esse suporte interno, especialmente para quem já tem lutado tanto, né? Obrigada, meu amor. Deus te abençoe, viu? Amém, todos nós. E muito obrigada por essa transparência também, Sim, de com ter certeza. coragem de vir e falar publicamente, até no sentido de ajudar outras pessoas, Aline. Porque quando a gente encontra referência no outro, dizer, opa, não estou sozinho, é do que você estava compartilhando antes, né? Ajuda que você trilhe melhor esse caminho. Sim, e hoje as questões no que se refere à saúde mental, ou melhor, a doença, né? Ela tem ainda um pouco de preconceito, mas isso mudou bastante, né? Então, coragem de vir e falar, sem medo de um julgamento, ou até mesmo ali, da pessoa receber ali, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, né? Vai orientando e, principalmente para quem tem, poder buscar ajuda, mas também para famílias, né? Porque a família também sofre nesse contexto, por não entender, por não compreender, né? Então, poder falar sobre isso com essa, né, coragem é muito importante para que as pessoas tirem um pouco desse estigma, né, de que a doença ela, né, é algo inabilitante, né? Ao contrário, ser bem tratado, em muitos casos a pessoa trabalha, né, tem uma vida, não dá para se dizer assim totalmente, né, normal, a gente usar o termo, né, assim, de uma certa normalidade, aquilo que é imposto, né, mas com qualidade de vida, sim. E mais uma vez aqui a gente reforça esse ponto de buscar um auxílio profissional, né? Não vai atrás de tudo que você vê na internet, porque na internet a gente encontra de tudo, né? Tudo que você procura, estou sentindo isso e aquilo, vai na internet, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Não, buscar mesmo, porque até no caso dela, para chegar nesse diagnóstico não foi fácil, né? Passou, primeiro teve um diagnóstico, não, fez o acompanhamento, não se sentiu bem, fez outro e outro, até chegar nesse ponto. E agora sim, ela até comentou que tem uma vida normal, né? Porque foi achado realmente qual é o diagnóstico dela em cima disso. E isso que você diz nos faz justamente considerar pontualmente que nem mesmo um só profissional, muitas vezes, vai acertar esse diagnóstico, né, Aline? É que o Porque tem próprio uma bipolar ele leva até investigação. 10 anos para ser diagnosticado, por exemplo. E tem casos, assim, como ela falou, de pessoas que apresentam os dois quadros, o bipolar e o border. Né? Então, isso deixa muito mais complexo o processo. Né? Percebe-se ou... É que, assim, no Brasil, nós sabemos não ter um levantamento estatístico, alguma coisa assim precisa, elaborada, com relação ao número de pessoas com borderline, mas dá para saber, principalmente com sua especialidade em pesquisas e no próprio consultório, mais mulheres, mais homens, ou independe do gênero? Tem algumas pesquisas, nos Estados Unidos é muito forte, né? Que, assim, seria mais ou menos 1,8, mais ou menos, para mulher, para de homem, ou seja, 75% mais ou menos, 75%, 80%. É mais comum na mulher. Pode-se dizer, talvez, né, pela forma que a mulher tem em termos da expressão, isso se apresente mais fácil do que no homem. É mais fácil de diagnosticar. De perceber, de identificar, né? Até essa questão que a gente falou, né? Essa coisa de ser muito mais expressiva. Normalmente o homem tem essa questão de ser um pouco mais introspectivo, né? Então fica mais fácil identificar, mas acontece sim, claro. Pode ser algo genético também? Já vir de família ou não desenvolve ao longo da vida mesmo? Pode ter a predisposição genética, numa família que você tem pessoas com, né, quadros de saúde mental, assim, né, de doenças mentais, sim, mas no caso do border é muito indicativo de crianças que sofreram negligência, maus tratos, né, abandono real ou imaginário, né, que não teve essa proteção, esse continente, né, dos parentais, principalmente da função materna, que não necessariamente é a mãe, mas principalmente a mãe. Né? Eu acho interessante e importante dizer, ainda mais pelo testemunho dela, é que a gente, na nossa cultura ocidental, se desenvolveu de forma comum pensar que o corpo é algo perecível, desprezível e temporal, e a mente tem uma superioridade sobre o corpo porque é o espaço da interioridade, é o espaço da alma, é o espaço da comunicação com o eterno, com o sagrado, seja lá o que for a ideia que as pessoas fizeram de sagrado. Quando essa cultura se desenvolve, mesmo que a gente não elabore essa cultura, a gente está imerso nela, as pessoas tendem a pensar que uma doença que atinge essa área da vida
ela vai atuar no ponto de contato com a transcendência, um ponto de contato com o sagrado e com Deus. E aí há uma confusão por causa disso, que é uma geradora de preconceitos no mundo. Então é como, por exemplo, entre a comunidade evangélica cristã, lidar com questões mentais da mesma forma que lida com questões de transcendência. Isso é muito complicado. Então, o que a Darlede falou aqui, por exemplo, eu vou reforçar. Você questionar suas próprias opiniões é elementar tanto da sua espiritualidade como da sua intelectualidade. Uma pessoa que tem uma espiritualidade sadia, tem uma crença, ela questiona as opiniões, sim. Você pode ter uma fé inabalável, mas as opiniões que fazemos sobre as questões do mundo, elas devem ser abaladas, principalmente pela fé. Então, procurar um profissional para ter um diagnóstico não é você desautorizar sua própria fé. Você pode avaliar tudo a partir da fé, mas isso não significa que você não vai obter o máximo de informações possíveis. Isso tem que ser feito, procurar profissional e ver e saber que a mente faz parte do corpo. Ela funciona com leis, ela funciona com órgãos, ela funciona com regras que também não podem ser quebradas, tanto quanto você não quebra regras do seu estômago, do seu fígado e do seu cérebro. E existem agruras que a gente tem que enfrentar. Exatamente. Tem gente que tem que, por exemplo, enfrentar um dano de locomoção, outros têm que enfrentar um transtorno de personalidade. Mas é a forma como a gente enfrenta o mundo hostil. Isso é muito importante. Então, não acho que você é menos santo porque você tem um transtorno mental. Isso não é verdade. Exatamente. Verdade. A Maíla, ela faz pensar também com essa transparência de vir e falar, mostrar a cara, linda, sorrindo, né? Como quem diz, a mesma disposição de alguém que viesse aqui dizer, olha, eu tenho um problema no fígado, eu tenho um problema intestinal, e aí, o que tem para mim? Essa transparência também auxilia muito a que a gente lide melhor com as próprias questões dolorosas, porque a gente vai quebrando as barreiras do medo, que são muito difíceis, muitas vezes, justamente na busca de um cuidado especializado. Portanto, não faça uma distinção com bases numa ignorância, tanto do ponto de vista de conhecer mesmo o que significa, quanto do rejeitar, se entregar para mostrar a cara e dizer, eu tenho o que tenho, mas não sou apenas isso, sou muito mais do que isso. E é uma coisa que afeta relacionamentos. Sim. Então, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça, eu posso me trancar no quarto. Se eu estou com dor no meu estômago... eu digo, estou com dor de cabeça. E pronto. Agora, quando você tem um transtorno de personalidade ou um outro, isso vai afetar a maneira como a gente se interage. Então, quem está ao redor tem que ter essa consciência, porque é impossível você conviver com uma pessoa com transtorno de personalidade e isso não te afetar. Então, quanto mais eu sei sobre a configuração do meu semelhante, mais eu posso conviver com ele e ajudá-lo, né? É uma forma de organização, uma forma de funcionamento. Como a pessoa funciona, como a pessoa se organiza, né? No caso, por exemplo... Como eu me organizo para a sua organização. Exatamente, né? Porque assim, se a gente está falando de, né, vou usar o neurótico clássico, como eu falei, a gente fica frustrado, a gente fica com raiva, a gente processa aquilo, vou lá, converso com a pessoa e a gente volta, né, num estado adequado. Uma pessoa, né, com um transtorno borderline, muitas vezes não. Ela se desorganiza mesmo. Então, assim, o modo como ela responde é diferente do modo como uma pessoa que não tem esse quadro responde, né? A emotividade, a forma como dói para ela é diferente, né? Então, compreender que é diferente, aí a gente fala das diferenças como um todo, nas relações, né? Também parte desse princípio para a gente conseguir ajustar. Não é aceitar tudo, né? É necessário colocar limites em qualquer relação, né? Mas é você conseguir também compreender para que você tenha ali um respeito, tenha ali um contorno. Você sai do pessoal, né? Você acaba não levando tanto para o pessoal, porque você entende que tem uma limitação do outro. Ele vai explodir, ele vai quebrar, ele vai se gritar, ele vai bater a parede contra a parede. Vai ser assim um arroubo de emoções absurdo. A gente está falando de uma coisa que sai assim de um campo de tranquilidade para um extremo em minutos, de alguma coisa que foi que o confrontou, que o frustrou. Então, vamos falar um pouco mais até de forma prática a partir do que vem a seguir logo depois do intervalo, para a gente ter cada vez mais conhecimento do que se trata exatamente. Até já. E aí, meu amigo, volta? É você. Então tá bom. Eu vou contar. Pois é, estava distraído, pastor. Chegou tarde.
escolhemos entre nós aqui, Foi. viu? Prazer, minha gente. Estamos juntos aqui no Entre Família. Vamos continuando a falar sobre esse assunto de extrema importância. Inclusive, várias pessoas interagindo com a gente por aqui no YouTube também. Inclusive, até tem perguntas que chegaram por aqui para a gente poder trazer também. Mas quer mandar a sua interação sobre esse assunto de hoje aqui? Borderline. 12983150249 é o WhatsApp para você participar e interagir com a gente, tá bom? Mas agora a gente vai falar, Darleide, antes de continuar, né, nesse assunto sobre o borderline, a gente vai falar sobre um assunto que está em alta entre a galera aí. Tá todo mundo comentando sobre essa segunda temporada dos Mistérios de Olã. E não daria para a gente não comentar sobre isso aqui no nosso Entre Família também, né? O que são os mistérios de Olã? Pois é, o que são? É um Eu já mistério, assisti a por isso você primeira está temporada. perguntando, né? Você vai ter que... Quero saber, porque nem todo mundo sabe. Eu também quero saber o que vem por aí. Lucas Nascimento volta aqui com a gente. Está sendo comentado demais, mas é claro que a gente quer compartilhar com você, quer contar, porque se todo mundo está falando, a gente vai falar também. A gente vem trazer aqui as informações, quer compartilhar com você, viu? E o Mistérios de Olã, você gosta de série, acompanha as novidades. Sabe que no Interplay tem tudo isso por lá, né? Tem o Entre Família, mas tem sempre muitas novidades. E é claro que os Mistérios de Olã também está por lá. A primeira temporada já está disponível. Só que é o seguinte, pessoal, a segunda está chegando já e para você. Vou dar aqui um certo spoiler sobre o que está acontecendo. São 3 jovens lá na primeira temporada que foram de férias para casa do avô, só que descobriram um lugar um pouco diferente ali. E aí é que tá, inquietos, vão tentar descobrir e muita coisa acontece. Muita coisa. E olha, é ação realmente, o que acontece por ali tá super legal. E se você não assistiu, corre para lá, porque é o seguinte, a segunda já está chegando. Inclusive, eu estou aqui com uma das atrizes que participou, gravou, a gente está até comentando um pouco sobre isso, imagina a experiência, mas obrigado por estar com a gente, é um prazer ter você aqui no Entre Família, viu? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, viu? Jennifer Beatriz está com a gente, está agora na segunda temporada, eu estava conversando com você, imagino, porque a gente acompanhou, a gente viu como tudo acontece ali, imagina a preparação para também fazer parte de tudo isso, né? Como é que foi isso? Então, durante a série, as gravações, a gente teve um preparador de elenco que ajudou a gente a conseguir desenvolver e dar vida, né, aos personagens. E a Maia, ela, por ser uma menina muito forte e destemida, foi bem desafiador, até porque essa foi minha primeira vez atuando e poder interpretar logo de cara uma personagem tão forte assim, foi muito legal. É um grande desafio, porque já vem numa pegada já, uma série super legal, o pessoal acompanhando Sim. todos os detalhes, cada detalhe ali pensado para aquilo. E agora você chega para a segunda temporada, entrando para a equipe e, logicamente, todo o trama, tudo que foi pensado, essa história, né? Sim, é muito legal. A primeira temporada tá sensacional, mas a segunda, confesso para vocês que tá melhor ainda. Tem muita ação, muita novidade chegando, personagens novos, inclusive eu. E são muitos desafios, porque a gente já vem dos segredos ali no começo. Sim. E agora, chegando por agora, o que você percebeu? O seu personagem, ele vem crescendo, porque são questões também que são abordadas. A família, o crescimento. Você percebe o seu personagem ao longo dos episódios, ele é também mudando, tendo essa diferença? Então, a Maia, ela é uma personagem que tem alguns problemas familiares, assim. E para ela, a questão de gente nova chegando lá no espaço, em Olã, para ela é muito complicado isso, porque ela também é muito protetora e ela gosta de proteger aquilo que ela ama e as pessoas que ela ama. Então, eu senti muita evolução da Maia ao decorrer dos episódios. Assim, a princípio vocês vão ver logo no primeiro episódio, inclusive no trailer mesmo, ela já lançando faca, bem séria. Mas ao decorrer dos episódios ela vai se desenvolver melhor, ela vai começar a interagir mais com os personagens, mas é isso aqui o máximo que eu posso falar pra vocês. Segurar a informação. Ô, Lucas, eu sei, pelo trailer que eu vi, eu sei que tem um espião entre a galera ali. Aí eu quero saber se é você, é espião ou não. Isso aí, só assistindo pra saber. Eu achei que tinha conseguido já saber alguma coisinha por agora. Sem spoilers, o mínimo possível, pra trazer aquele suspense pra galera querer assistir, né? Legal. É uma super missão, porque eles estão ali naquela questão de tá acabando. Então imagina a carga de emoção que cada personagem ele vai representar, vai passar, e você se preparar para realmente dar vida à Maia, para realmente seguir nessa linha do que realmente a série quer transmitir ao pessoal. Sim. É bem complicada essa questão, porque a gente tem que saber diferenciar a emoção do personagem da nossa emoção, né? Então, a gente tem que entrar de cabeça mesmo, mas sempre sabendo lidar com isso.
saber manusear, vamos dizer assim. Porque a Maia, ela é muito forte, ela tem alguns traumas, umas questões ali, e eu já sou mais tranquila. Então, eu digo que eu e a Maia, a gente é o oposto. Então, essa questão de saber diferenciar o pessoal do personagem é bem complicada. Mas para isso a gente teve o preparador de elenco, que ajudou muito. Legal. E também a nossa questão, a gente mesmo cuidando do nosso psicológico, né? Saber entrar e sair ali. E o que eu acho legal é que, além dessa preparação, você conversando, falando sobre os detalhes, como é que foi montado, a gente percebe, pessoal, que foi realmente muito bem produzido. Mas além da bela produção, dos detalhes que foram pensados, é a mensagem que vai levar para cada jovem, né? A mensagem que os Mistérios de Olan passa é maravilhosa. Eu tenho certeza que vai conseguir alcançar mais jovens ainda. E essa mensagem, não só na primeira temporada, quanto na segunda temporada, tá melhor ainda. E vocês vão descobrir e conhecer o que é Olan, né? Porque a primeira temporada acabou com aquele suspense de o que é Olan, né? Então, nessa segunda temporada, vai ser explicado melhor, vocês vão conseguir entender e descobrir aí o que é Olan. Já ficou aquele gosto, eu quero saber. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir o trailer pra vocês ter noção do que a gente tá falando. E é claro, tenho certeza que você já vai correr pra lá pra maratonar a primeira. E sexta-feira começa a segunda. Bora pro trailer. Bem-vindos a Olan. Eu ainda não entendi, vô. O que é isso aqui? As mensagens da avó Hilda são incríveis. Ela conseguia traduzir as histórias bíblicas de um jeito que só quem prestasse muita atenção conseguia decifrar o que tinha por trás dela. Esse grupo organizado vem causando problemas. Eles usam códigos e analogias para criticarem e, assim, instigar uma revolução contra as autoridades. Eles foram presos por não negarem a sua fé. A mesma fé que nós temos. O cerco está se fechando. A gente tem que agir agora. A gente acaba de se tornar o alvo número 1 dos defensores da paz. Só tem uma explicação. Tem um traidor entre nós. Eles podem perseguir a gente, mas nós não vamos parar de pregar até que Cristo volte. Mas e o custo dessa operação? Isso pode colocar mais gente em perigo. Comandante, são eles. Finalmente os achamos. Onde você vai? Aqueles que entendem os avisos, vocês não serão deixados em trevas. Esta é a última chamada. Olan. E aí, ficou arrepiando aqui, ó. Eu também arrepio toda vez que eu assisto. Eu já tava com vontade de assistir a hora que você começou a falar. Sim, exatamente. Não, o trailer dá um... Queria só confessar que a primeira chama, temporada né? na minha casa foi assistida. Foi rápido, né? Lá em casa também. Queria só mostrar o dedinho aqui. Assistido em um Quantos dia. dias? Mas obrigado por estar com a Obrigada gente, de a você, verdade, viu? pelo Parabéns, convite. parabéns, já conseguiu ter toda essa noção, arrepiou realmente. Eu tô me colocando à disposição para no final de semana, ó, maratonar, já pegar ali, terminar a primeira, que eu já comecei, inclusive, e já chegar para a segunda logo. Pois é. O trailer já traz uma emoção muito grande, né? Mas eu tenho certeza que assistindo a segunda temporada, vocês vão sentir muitas emoções ao decorrer dos episódios, porque tá incrível. E é isso, muito obrigada pelo convite. Um grande abraço para todos vocês e um abraço para você de casa que está nos assistindo. Fechou, muito linda. obrigado. E só lembrando, pessoal, sexta-feira, então, já começa a segunda temporada. Toda sexta-feira, um episódio até dezembro, tá certo? Já anota aí o programa certinho pro final de semana, hein? Vai dizer que eu não avisei, tá bom? Muito bom, muito obrigada, Excelente. viu? Beijo, que querida aqui. O carisma dela, já dá vontade de assistir só por ela, né? Beijo, minha linda. Vamos continuando por aqui? Vamos lá. Volta agora, assunto sério. Agora nós vamos falar de transtorno de personalidade borderline. Está aqui com a gente a Aline, que é especialista que está nos ajudando a pensar melhor. E nós vamos para a interação, produção. É momento de interação? Ah, inclusive, é a dinâmica. É o momento em que a gente vai ver ali um passo a passo com algumas características, convivendo com pacientes borderline. E aí, família, joga para cá. Qual é a primeira coisa a saber? Relacionamento entre amigos e familiares, é isso? Convivendo com pacientes, entre amigos e familiares.
Como se ajusta a família com alguém com um transtorno de borderline, Aline? Acho que é importante colocar assim, né? A criança, a gente não vai ter, né, obviamente, um quadro, mas a criança já começa a apresentar algumas características, né, de muita irritação, principalmente, né? A criança muito irritada, muito nervosa, a criança que não sabe lidar com a frustração. Então, se a gente está falando de uma criança com um quadro, que não estamos falando de borderline necessariamente, né? Mas que já apresenta-se ali para os pais alguma angústia, algum sofrimento, alguma dificuldade nessa relação, né? A gente está falando do processo psicoterapêutico, né? É necessário tentar entender o que está acontecendo. Sim. No adolescente, como a gente já falou, isso começa a desapontar. A gente também não fecha um quadro, mas alguns psiquiatras vão dizer assim, já dá para falar de um adolescente que tem, né, uma organização borderline. Não necessariamente é a borderline, tem o transtorno, mas pode ter algumas características, alguns traços. É mais perceptível, que pode se confundir. Não é identificável qual o transtorno que é, mas é perceptível a necessidade de um cuidado especial por causa das características apresentadas. Na criança, sim. No adolescente, no caso do borderline especificamente, já é mais fácil identificar. Né? Por causa da questão da pessoa se cortar, ideação suicida que pode se apresentar, essa questão dos relacionamentos, né? Tem uma constância na instabilidade, uma estabilidade nessa instabilidade. Né? Então, o que é muito constante em termos das relações, essa coisa de eu te odeio, eu te amo, como a gente falou. Né? Então, tem algumas características que no adolescente já é essa coisa desse vazio muito grande, esse medo de abandono muito grande, a questão com a autoimagem. Então, por exemplo, essa pessoa começa a namorar, essa adolescente, ou mesmo no adulto, começa a namorar uma pessoa que é roqueira, ela se torna roqueira. Ela termina, começa a namorar um sambista, ela se torna sambista. Então, tem algumas características que na adolescência já é capaz de identificar essas características borderline, né? E no caso do adulto, aí já é mais, né, já tem um histórico, por isso que é importante a gente entender a história da pessoa, né, e já não ir colocando um diagnóstico. Então, nesse caso, a família ela participa muito, os amigos também. No caso da família, o que a gente sugere? Muitas vezes a família precisa fazer um processo familiar, terapêutico. Às vezes, individualmente, os membros da família precisam saber para aprender a lidar com essa pessoa. Participar de grupos terapêuticos é muito importante, né? E principalmente a questão, né, de acompanhar e incentivar essa pessoa, tanto para que ela faça o processo terapêutico, ou quando necessário, né, a gente estava falando aqui no intervalo, também passa por um psiquiatra, mas não responder à identificação projetiva. Isso é muito importante. A identificação projetiva, eu projeto aquilo que está dentro de mim, que é insuportável, no outro. E o outro se identifica com aquilo, ele responde aquilo. Aquilo que não é meu, é do outro, mas ele coloca de tal forma que eu acabo pegando para mim. Então, tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes sozinho não é fácil, então a pessoa vai ter que buscar ajuda, né? E uma das vias, né, como eu falei, é o processo terapêutico. Familiar, individual ou grupos. Né? Falando em processo terapêutico, tem uma questão para a gente abordar aí, que é o encaminhamento, né, o auxílio profissional, tanto para o diagnóstico como para o restante do tratamento. Né? Sim. A gente estava conversando assim, toda pessoa que tem o quadro borderline vai passar por um psiquiatra? Não necessariamente. Se ela tiver um sofrimento envolvido, do qual no processo terapêutico ela não consegue lidar, o processo psiquiatra é muito importante. Normalmente, qual que é o caminho? O psiquiatra, compreendendo esse quadro, né, ou esse sofrimento, encaminha para um terapeuta. E vai ter um processo ali, né, em conjunto. E o contrário também. O terapeuta vai muitas vezes entender se há um sofrimento da qual a terapia não é o suficiente para poder encaminhar. Mas, em maior parte das vezes, como é um processo longo, terapêutico, né, porque não é de uma mudança, né, mas são de alguns ajustes, a resposta também vai ser um pouco mais demorada, né? Mas trabalhar em conjunto, o psiquiatra com, né, o profissional, com o terapeuta, é muito importante. Parece que a gente já está, enquanto ciência e estudos do comportamento e da saúde, compreendendo melhor essa necessidade. A Darley tinha falado no outro bloco aqui, de a gente ter uma... Qual a expressão que você usou? Interdisciplinariedade? Multidisciplinariedade? Sim. É que você é a rainha da dicção e do palavreado, né? Multipalavreosidade. Nem posso comentar. Nem pode, né? Mas voltando, é muito importante porque nós estamos falando de... A gente sozinho, sem nenhum tipo de transtorno, nós somos seres complexos e que precisamos dessa integralidade, né? Não pode ficar deixando ponta solta. O próximo que aparece para a gente ali é sobre
relacionamento amoroso. E é um ponto que, nessa questão da pessoa que tem um borderline, tem uma grande dificuldade, porque às vezes o relacionamento está tudo bem, né, tá indo bem, mas a pessoa acaba, né, virando de uma hora para outra o jogo ali e querendo já terminar com tudo. É isso mesmo que acontece? É exatamente por isso, porque a hora ela idealiza, né? Tem até um termo que é muito usado às vezes, né, das pessoas com quadro borderline, que é assim, eu tenho minha pessoa preferida. Né? Então, normalmente, o parceiro amoroso, que é a pessoa... Porque, assim, em seu profissional, eu vou fazer um link importante. Normalmente, o border estar nessa questão da relação, então, tem o pai e a mãe, aí vai e começa a namorar. Ou tem os amigos, enfim, mas vamos pensar no namorado. Ela deposita muito dessa questão, né, dessa presença, nesse namorado. Namorada também, depende, né? Por esse medo de abandono. Então, ela demanda demais dessa pessoa. Se esse relacionamento não dá certo, porque pode ser, sim, que a pessoa não consiga lidar. Se é uma pessoa que não compreende esse quadro e não está disposto, de repente, a buscar também acompanhamentos e tudo mais, pode não dar certo. O que acontece? A pessoa pode falar, né? A pessoa com transtorno pode dizer assim, poxa, eu vou morrer, eu não vou viver sem essa pessoa. Então, se ela tem esse único caminho, essa única paixão, e ela não deposita em outros lugares, no esporte, no trabalho, né, no estudo, isso vai destabilizar muito mais. O que não quer dizer que há casos, dependendo do nível desse quadro, às vezes a pessoa não consegue trabalhar mesmo. E aí entra um pouco o papel da família, né? A família tem um papel de incentivo e não de cobrar. Né? Como falar, depressão a gente falou aqui, né? Você tá com preguiça. Não dá para falar para o borderline, você não quer, falta de vontade. Porque se a gente for pensar do que popularizou sobre a psicopatia, por exemplo, o psicopata não tem sentimento nenhum. E o borderline é outra ponta, né? Se a gente for pensar, porque ele é ultra sensível, né? Ele demanda demais, né? O vulgo psicopata, né, que é um termo antigo da psiquiatria, que seria o transtorno antissocial, ele é uma pessoa que não se importa com o outro. No caso, o border, na verdade, não é que ele se importa com o outro, né? Até tem alguns casos que relatam essa dificuldade de se entender não empático. Mas ele não quer perder o outro para ele. Ele não quer ser abandonado. Que exige do outro uma enorme sofisticação desse Eu até ouvi, um profissional dizendo uma vez, para a gente entender, né, lá no fundinho, mais ou menos, o que sente uma pessoa que tem borderline. Acho que todo mundo já passou por aquela paixão forte, né, por alguém, aquela paixão, e quando perde essa pessoa, não, eu não vou saber viver mais, aquele sentimento, né? Você estava naquela paixão, aquele fogo da paixão, aí você perde. O borderline, é mais ou menos isso, só que ao extremo ainda, né? Seria isso mesmo? E especialmente o borderline, ele é muito impulsivo. Ele é muito intenso, então o amor é o amor da minha vida. Acredito que essa sensibilidade... É muito sensível, muito emotivo. Então, ele tem muito medo de perder o seu amor, o seu ente querido, o seu objeto amado. Ele tem muito medo da rejeição, tem muito medo do abandono. Então, ele sofre de uma maneira muito intensa. E é claro que em algum momento vai se confundir, como, por exemplo, um adolescente apaixonado, ou qualquer um outro apaixonado, que fica meio maluquinho, né? Fica assim, meio desesperadinho, porque a paixão tem esse poder. Mas em termos de um transtorno de personalidade borderline, tem uma impulsividade muito grande, uma intensidade muito grande em todos os sentidos. Uma paixão muito grande, mas que tem uma oscilação de humor também muito grande ao longo do dia. E isso vem de uma crise existencial, de um sofrimento existencial muito intenso também. E pensar que é persistente. Então, assim, para ser um transtorno, tem que ser persistente ao longo de anos, não é num dia, numa fase. Como no caso da paixão e do amor, que vai passar, enfim. Mas muito bem colocado esse exemplo. Meu amor, nós vamos para o intervalo e voltamos. Aí tem bastante interação. Bate rápido aqui com a gente. Até já. Quando estamos falando de estar entre família, a gente tem que pensar, obviamente, na família toda, né? Pensamos na saúde da família, pensamos nos relacionamentos da família, na comida da família. Aqui no Entre Família a gente fala até dos itens de arte da família, de artesanato mais família. Envolve também formar, não é? Criar, ensinar com valor. Você está vendo aqui na minha mão, então imagino que eu vou falar. É um presente para você, porque a gente quer muito ter alguma coisa na mão, um recurso, algo que nos auxilie a transmitir valor. Porque quando a gente pensa, de fato, na transmissão de valores, na formação, na educação,
tudo que está ao nosso redor, quer a gente queira, quer não, está participando dessa formação. A revista Superlupa é um lançamento queridinho aqui da Novo Tempo, porque a gente está gostando demais disso e confia na qualidade que isso aqui ficou. É uma revista que vem com aquela linguagem, com aquela alegria, com aquela dinâmica que tem a turma do Superlupa, trazendo para você esse relacionamento que é tão importante nas nossas discussões entre as digitais do Criador e a maneira como ele criou e como Deus se relaciona com a ciência. Então, eu vou te dar informações super importantes sobre isso. Não vou dizer tudo que tem aqui, porque é para você pedir sua revista e ela chega na sua casa, e essa é a melhor parte, de graça. De graça. O que você precisa fazer, obviamente, é ligar para a gente e pedir a sua revista. Você vai passar seu nome, seu endereço, aquele cadastro de coisas simples que você vai fazer parte de uma das maiores escolas de formação do mundo, sim, que é a Escola Bíblica do Novo Tempo. Tá vendo o telefone que está aparecendo aí na sua tela? 12 21 27 3121. Você pode também falar com a gente pelo WhatsApp. Uma boa parte das pessoas não tem telefone fixo. 12 98244 4449. Entrar no site da Escola Bíblica também é um caminho. Nem o envio você vai pagar. Sim, é uma oferta da importância que a Novo Tempo traz e dá para esse tipo de coisa. Então, a revista Novo Tempos, Esperança, Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 dias, está aqui na minha mão, já vai sair da minha mão para ir para sua casa assim que você pedir. E a gente vai conversar aqui nos momentos que eu mais gosto, que é o momento da nossa interação. Não me esqueci de ti, Abinal. Boa. Esse momento é sensacional, não me esqueci de ti. O pessoal fica naquela, será que vai ter minha participação? Vai, inclusive, né, para mostrar que a gente está ao vivo no YouTube, né, Darleide? Tem várias interações também no YouTube, e eu até separei uma delas aqui. E essa acho que vai direcionada para o pastor Aleixo, hein? Mas sabe que essa foto aqui que está aparecendo na sua tela é uma foto que a gente tirou na fachada da casa do Abinaldo antigamente. Verdade, se você não sabe do que eu estou falando, procura no NT Play o episódio aqui que a gente está falando. Foi de terça-feira da semana passada ou quarta da semana passada, né? Sobre decoração, porque isso aqui foi na fachada da casa do Abinaldo. Muito bom. O legal daquela fachada que eu coloquei, pessoal ficou curioso, vai lá assistir depois, é que eu posso escolher a cor da casa que eu quero na foto. Chroma key, aí você coloca lá naquele fundo, você escolhe a cor que você quer. Para ver o que fica legal. Mas a pergunta a interação que chegou aqui, eu achei até interessante, né? Falando sobre essa questão do borderline, né? Que a gente está conversando hoje aqui no Entre Família. A Lara, ela falou o seguinte, ó, Lara Borges, ela diz, estou em tratamento para descobrir se tenho bipolaridade ou borderline. E aí ela traz uma questão bem importante aqui, ela falou, eu vou à igreja, porém tenho muita dificuldade com o tabu na igreja por acharem que é tudo espiritual. Como lidar com isso? Foi bem aquele assunto que o pastor Aleixo tinha colocado aqui, né? De fato, tudo é espiritual, mas existe uma espiritualidade que é a maneira como se compreende a relação com Deus em todas as áreas da vida, né? Às vezes a gente fala de espiritualidade e está falando de dualismo, não é dualismo, existe isso. Verdade. Vamos pro telão? Então, conversas com vocês. Andréia Gaik, boa tarde. Pessoas com autismo podem ter borderline também? Olha que pergunta, hein? Ah, sim, casos relatados já, né? Da mesma forma como o bipolar, é uma coisa bem sutil, mas é possível, né? Ele entra muito nessa questão de estar presente em muitos outros quadros, né? E o autismo acaba incluindo, né, como um deles. Até porque também o autismo é um quadro novo, né? Tem muitos estudos já na área, mas assim, é algo que está sendo, né? Existe há muito tempo, mas tal como é hoje, é algo muito recente, mas já, assim, algumas pesquisas que dizem que é possível ter, sim, né, os dois quadros. Lembrando sempre, quem vai entender esse quadro com maior profundidade sempre vai ser um profissional ou vários profissionais, que é o que eu falei de uma equipe interdisciplinar, né, Aleixo? Uma equipe interdisciplinar para chegar à conclusão, porque não é fácil, ok? Vamos a uma próxima interação? Lucineide. Boa tarde, meu companheiro tem transtorno de personalidade. O psiquiatra falou que ainda não tem um diagnóstico exato, mas que ele tem um distúrbio de bipolaridade. Está muito difícil a convivência. Como identificar se ele sofre de borderline? Essa pergunta, ela resume o que a gente vem conversando bastante aqui, porque a gente tem, né, há um entendimento que é algo permanente, né, em termos da personalidade, ele está investigando uma possível bipolaridade, né, que pode se confundir com o border, mas exatamente se esse psiquiatra está tendo esse caminho de não dar um nome, mas de entender, né, até porque assim, a gente tem que olhar que a pessoa, ela é borderline, ela é autista, não.
né? Uma pessoa que pode ter esse quadro, mas o que é ser borderline para essa pessoa? O que é ser bipolar para essa pessoa? Né? Qual que é a relação dela com esse quadro? Então, aqui a gente está falando do médico entender esse funcionamento dessa pessoa para que em algum momento consiga, sim, dar o enquadramento correto para orientar o tratamento correto também, né? Então, como saber se ele sofre também com o quadro border? Eu acho que o caminho, né, já que ele está com esse acompanhamento psiquiátrico, se ele não faz terapia, seria um bom caminho também, porque independente do quadro, do nome que eu vou ter, que a gente conversou que o diagnóstico é importante, acalenta e tudo mais, há um sofrimento. E é desse sofrimento que a gente vai tratar, apesar, né, de um diagnóstico. Né? Então, isso é muito importante. Há sofrimento, há dificuldade nas relações, é necessário buscar. Se eu sozinho não consigo, esse é um outro que vai... Então vamos validar aqui, né, Aline, que ele está pelo menos aberto a encontrar o que seja o seu quadro, porque há pessoas que se negam. E quando elas se negam, torna tudo muito mais difícil para toda a família e o sofrimento do indivíduo tende a cada vez mais piorar o quadro das suas relações. Então, que bom, vamos valorizar que o seu marido dá-se a fazer uma busca, uma pesquisa sobre. Tem um pouco de calma, é difícil mesmo. A gente precisa ter consideração pelo sofrimento das pessoas envolvidas, porque é muito intenso. Tem o sofrimento do indivíduo, sobre quem nós estamos falando, mas essa família envolvida em todos os quadros, seja um transtorno de personalidade ou não, mas elas são afetadas. E essa família, acho que a Aline já trouxe isso de uma necessidade de terapia para o indivíduo, terapia para o grupo, para toda a família, porque é sistêmico o afetamento de tudo isso, certo? E compartilhar, né? Existem muitos grupos hoje, né, que são grupos que realmente vão trazer à tona, assim, que outras pessoas sofrem disso também, poder falar, né? E uma coisa que eu acho importante colocar aqui é a pessoa diz, eu não tenho condição de pagar um processo. Hoje em dia, né, a gente tem o CAPS, né, que é o centro que é direcionado, substitui, né, os antigos manicômios, né, que tem uma tratativa mais humanizada, que tem uma equipe multidisciplinar, né, que é atendimento gratuito, que tem grupos disponíveis para as pessoas e para as famílias muitas vezes, né? Então, buscar esses recursos que são gratuitos, né, que são importantes também. Inclusive, tem até uma interação que é bem sobre esse tema também. Essa produção anterior, né? Isso, né? A participação da Alessandra Costa e pelo YouTube também chegou uma participação para a gente falando sobre essa questão, né? Se tem no SUS ou não essa rede. Sim. A Alessandra, né? Ela falou ali, né? Pessoas que são dependentes do SUS, como procurar ajuda. Ela disse que sente um distanciamento, né? Da família, amigos. Então, resposta já trazida para a Alessandra. O Centro de Apoio Psicossocial, todas as cidades têm, né? Quase, se não todas, às vezes muito pequenininha não tem. E universidades que têm curso de psicologia também oferecem atendimento gratuito. Bem lembrado, bem lembrado. Verdade. Mais uma. Tatiana Dias, minha filha foi diagnosticada com bipolaridade borderline. Na verdade, minha filha mesma identificou essa doença por ter muita curiosidade e se achava diferente nos seus sentimentos. Ano passado fez acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, fazendo uso de medicamentos. Porém, recentemente está saindo de uma grande depressão. Sofro muito, me sinto perdida. Mais uma vez, uma família muito afetada com o sofrimento de um dos membros da família, mas também validar que bom que essa menina, ela mesma foi em busca de ajuda e isso é o ideal, né, Aline? Sim, a gente falou ali, né, se achava diferente quanto aos sentimentos, né, então ela foi identificar. E a mãe é difícil lidar, porque não sabe muitas vezes como lidar e ver a filha sofrendo, né, mas é um processo que exige uma paciência, exige realmente um acompanhamento. Não é rápido. E no caso dela, houve o diagnóstico de 2, né? O borderline e a bipolaridade. E mais a depressão, né? Mais a depressão, um quadro bem severo. E a depressão vai sondar eles, né? Ainda mais pro bipolar. É que o bipolar no eixo, né? no polo depressão, é a questão, aquilo que a gente fala que a pessoa mudou de humor bipolar. Não, o bipolar ele tem um período que ele passa. No caso do polo depressivo, é um período. O polo também, né, impulsivo também. Então, pode estar atrelado ao próprio quadro de bipolaridade. É verdade. Sim. Última participação. Fechar. Luísa Amaral. Olá, tenho borderline e sofri muito com a mudança de humor. Como não deixar isso me afetar e afetar as pessoas ao meu redor? É o tratamento, né, amigo? É seguir o direcionamento dado aqui. Claro que é um programa muito rápido, mas é para você se despertar para ir em direção a encontrar um bom profissional ou uma equipe, seja o psicólogo, psiquiatra. O psicólogo, vai primeiro no psicólogo.
Que aí ele vai fazer uma avaliação mais abrangente com você, vai te direcionar possivelmente a um psiquiatra, vai em busca, tá? É por aí que a gente caminha. Muito obrigada, viu, Aline, por sua participação, por sua gentileza de vir abrir um pouco do seu tempo para compartilhar do seu saber. Que Deus te abençoe. Eu agradeço, obrigada. É sempre bom a gente falar desses temas que muitas vezes gera dúvida, desconhecimento, né? Então é um prazer poder falar sobre isso. Obrigada. E agora vem quem? Pulo do gato. O gato pula por aqui, minha gente. E aí, você começa ou eu começo? Não, é você. Eu? Então tá bom. A mim não, é você. Sou eu, né? Então vamos embora. Bom, meu pulo do gato, gente, é isso, né? É não correr atrás do que a internet diz, mas sim, sentiu algum sintoma relacionado, né, a um desses sintomas hoje trazido aqui sobre o borderline, então busque um acompanhamento médico. Ah, mas não tenho dinheiro, tem o SUS que pode sim trazer. Ah, mas é mais difícil. Mesmo assim, busca, persista, porque vai ajudar não só você, mas todos aqueles que estão à sua volta também. Ajuda profissional acima, e claro, né, Deus acima de todas as coisas, faz toda a diferença, esse conjunto, né? Auxílio profissional e ajuda divina. E seja o diagnóstico que for, você não é definido por um diagnóstico. Você é maior que um diagnóstico. Você tem singularidade. E isso significa muito para quem quer e der conta de viver além de um diagnóstico. Eu confio muito nisso. Robson Aleixo. Eu estou com a Bíblia aberta num dos pedaços da Bíblia que eu gosto muito e leio para mim e para você. Se você for pegar a sua Bíblia a partir do Salmo 120 e folhear a sua Bíblia até o Salmo 134, esse conjunto de 14 salmos, ele é chamado por alguns de canção dos degraus, cânticos de peregrinação ou canção de romagem. São os cânticos que se cantam para caminhar. Pelo menos uma vez por ano, no complexo de festas da Páscoa, o povo de Deus saía de onde ele estava e ia para Jerusalém. Eles iam em caravanas, iam em grupos grandes dos clãs e das famílias. Você vai ver um episódio como esse, quando Jesus foi esquecido no templo, tinha um grupo muito grande de gente que foi para lá. Pois bem, e eles cantavam essas canções nesse caminho. Jerusalém é um ponto alto, o mais alto da Judéia. Então, ir para Jerusalém é quase que inevitavelmente subir. Então, as canções também acompanhavam a ida para Jerusalém e essa canção é cantada subindo. Nenhuma dessas canções aqui, o Salmo 121, é assim. O líder perguntava: ergo meus olhos, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E todo mundo atrás respondia cantando o que ele perguntou: meu socorro vem do Senhor. Mas o que tem para você e para mim dessa canção de uma caminhada como é a vida, onde a gente pode dar cada passo e a gente pode pensar que o passo é uma ação de desequilibrar. Toda vez que você está avançando numa direção, você necessariamente tem que estar se desequilibrando em direção a isso, porque viver é assim. É uma atividade que parece ser algo de alto risco, mas ele apresenta um Deus que cuida de tudo. E se você notar o texto diz assim: eu vou perguntar e vou levantar meus olhos para a coisa maior que eu conheço. Os montes. Quando alguém está no vale, a direção é olhar para cima. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele fala de uma aposta, ele fala de uma fé. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e agora ele vai começar a dizer da integralidade desse socorro do Senhor. No verso 3 ele fala: ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita o guarda de Israel. Ele está dizendo que você fica surpreso, Deus não. Você se vê numa situação que parece sem saída, Deus já a conhecia. Você só dorme porque Deus não dorme. Não existe nenhuma circunstância na sua vida que tenha pego Deus de surpresa. E ele vai continuar dizendo o seguinte: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Sombra à sua direita é uma expressão hebraica para Deus te dar descanso e cuidado para as suas realizações materiais. A espada se segura com a mão direita. A colher que constrói o muro também é à sua direita. É a mão realizadora de Deus. Quando fala que Deus está à direita, é que Ele está fazendo. Ou seja, Deus está cuidando de todos os seus projetos materiais, porque isso é de interesse dele também, fundamentalmente. Depois ele vai dizer assim, ó: de dia não se fará mal o sol e nem de noite a lua. Ou seja, há uma moléstia física, porque quem está caminhando no deserto teme o sol. E de noite teme os animais que se mostram no deserto, por isso que é essa expressão. Ou seja, Deus está tanto preocupado com a sua vida material, como Ele está preocupado com a sua saúde física. Sim,
Deus se preocupa com a sua calvície, Deus se preocupa com a sua dor de dente, Deus se preocupa com as manchas de micose que aparecem quando você volta da praia. Deus está preocupado com o corpo que Ele chama de dele, como o templo do Espírito Santo. Ele não se exclui desses cuidados, mas Ele vai dizer mais uma coisa. O Senhor guardará você de todo o mal e aqui, presta atenção, Ele guardará você, Ele guardará a sua alma. A alma é uma expressão bíblica para o local dos sentimentos. Na nossa cultura a gente fala muito de coração como sentimentos, mas a Bíblia fala o contrário. Coração é o lugar que a gente escolhe na Bíblia. Mas alma é onde a gente sente. Amigo, Deus está profundamente preocupado, deu orientações e revela o seu amor na maneira como Ele se importa com o que você está sentindo. Mas não tem justificativo que eu estou sentindo, Ele não disse isso. Ele se importa com o que você está sentindo. Se você tem medo de um dinossauro que foi extinto, tem medo de uma barata voadora ou tem medo de ser assaltado, Deus se importa com o seu medo. Ele se importa te levando a uma maturidade, Ele se importa te acompanhando, mas Ele não deixa de se importar, não importa como o mundo classifica os seus sentimentos. Se você tem qualquer tipo de transtorno ou não tem, Deus está falando, você é chamado de filho de qualquer forma e termina dizendo o seguinte, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Ou seja, Ele não te abandona no caminho. Falamos muito disso aqui e repita essa frase para você mesmo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Quem começou o caminho com você, termina com você. Deus da Bíblia não abandona as pessoas no caminho. Você nunca estará abandonado. Amém. E a gente se vê amanhã, né? Deus Amanhã é estamos de contigo. volta. Obrigada, meus amores, pela companhia. Estamos de volta amanhã com o seu Entre Família.